Oi, turma, boa tarde. Sou a professora Thalita. Vou ficar aqui uns dias com vocês, tá? Ministra na disciplina de Biologia, substituindo a professora Gisele. E o nosso tema de hoje, ele é fecundação e DNA mitocondrial. A fecundação, ela é a união do óvulo, né, o gameta feminino, com o espermatozoide, que é o gameta masculino. Essa união resulta em um óvulo fertilizado, conhecido como zigoto ou célula-ovo. É através do processo da fecundação que nós, seres humanos, podemos gerar uma nova vida. Mas, professora, como é que a fecundação ocorre? Para que a fecundação ocorra, existe um longo caminho a ser percorrido. E como é que ela acontece? Pode acontecer de forma natural, através do ato sexual. Olha aqui essa imagem, tá? Onde os espermatozoides, eles são lançados dentro da vagina da mulher na ejaculação e fazem uma verdadeira corrida, tá? Até a tuba uterina. Ou então pela forma não natural, que é a fertilização in vitro. Vou mostrar aqui nessa imagem aqui mais acima o sistema reprodutor feminino, tá? Ó, útero, essa cavidade aqui musculosa, ovários, tanto esquerdo quanto direito, o canal vaginal, que é totalmente diferente do útero, tá? Olha. E as tubas uterinas. As tubas uterinas, elas ligam os ovários, ó, tá aqui a tuba uterina, ao útero. Mas vamos lá, fecundação natural, que é o tema da nossa aula de hoje. Fecundação é um processo complexo, só que acontece de forma rápida e sucessiva. Tudo começa com o bom funcionamento, o funcionamento perfeito do sistema reprodutor feminino. Os ovários, eles são responsáveis, tá aqui o ovário, tá? Olha, eles são responsáveis pelo armazenamento dos folículos, tá aqui, olha, aqui dentro, que é o material biológico da mulher que, quando estiver maduro, vai se transformar em um óvulo. Os ovários, eles expelem um óvulo maduro por mês, tá? Diferente dos homens, né, que lançam vários espermatozoides a cada ejaculação, nós mulheres só expelimos um óvulo por mês. Às vezes, muito raramente, são expelidos 2 óvulos, mas são casos bem específicos, muito difícil de acontecer. Quando esse óvulo, olha aqui, ele é liberado pelo ovário, aí ele vem, né, aqui na trajetória da tuba uterina. Olha, saiu aqui do ovário, aí vem aqui na tuba uterina, bem devagarzinho, tá? É nesse local aqui, olha, nesse local aqui da tuba uterina que a fecundação vai acontecer. Deixa eu voltar aqui uma imagem. Olha, vocês estão vendo os espermatozoides, que eles vão em direção à tuba uterina. Então, os espermatozoides, eles vão em direção à tuba uterina e o óvulo, ele vai em direção ao útero. Então, eles se encontram bem aqui, mais ou menos, tá? O maior trabalho para ocorrer a fecundação é dos espermatozoides. Eles são muito pequenininhos e tem um caminho muito longo para percorrer. Eles têm aproximadamente 1 milímetro, né? E são cerca de 18 centímetros, olha, do fundo da vagina até as trompas, né? Trompas de falópio ou tubas uterinas. É a mesma coisa. Só que eles enfrentam vários obstáculos nessa jornada. E que obstáculos são esses? Gente, a vagina, ela é muito ácida. E por que ela é ácida? Porque é uma estrutura autolimpante, tá? Nos protege de bactérias, destrói bactérias que são ruins para o nosso organismo, limpam, né, a região. Então, as enzimas que tem nessa região aqui e outros tipos de substâncias acabam matando alguns
A maioria, na realidade, a maioria desses espermatozoides aqui, olha, tá? Eles entram aqui, né, por causa da velocidade, mas a maioria morre muito rápido por causa desse ambiente ácido. Para vocês terem uma ideia, né, do grau da dificuldade que os espermatozoides eles enfrentam, dos bilhões, né, de espermatozoides que um homem consegue lançar durante a relação sexual, e isso pode variar de indivíduo para indivíduo, cerca de 200, olha isso, só 200 vão chegar à tuba uterina. Mais uma vez, voltando aqui à imagem, olha, desses milhões aqui, só alguns, olha, vocês estão vendo aqui, pequenininho, só alguns vão conseguir chegar à tuba uterina e encontrar o óvulo que também tá na tuba uterina. Desse total, né, que consegue ficar, metade carrega material genético feminino e a outra metade material genético masculino. Alguns espermatozoides, eles conseguem se manter saudáveis por até 24 horas, mesmo a vagina sendo um ambiente muito ácido, destruindo eles. Alguns são mais fortes e conseguem sobreviver. E outros também, eles podem ficar vivos por até 3 dias, ou seja, 72 horas. E ainda assim, apesar de um pouco debilitados, ainda ficam procurando um óvulo para fecundar. A fecundação, ela só ocorre quando o espermatozoide se encontra com o núcleo do óvulo, tá? A fecundação, ela, a partir do... mesmo os espermatozoides estando ali na vagina, em direção às tubas uterinas, ali não é fecundação ainda, tá? É o trajeto que eles estão fazendo. Só ocorre mesmo quando o espermatozoide aqui, né? Ele chega até o óvulo de fato, encontra o óvulo de fato. Mas esse encontro, ele só pode acontecer se a mulher estiver no período fértil. Por quê? Né? Ou seja, se ela estiver ovulando. Porque se ela não estiver ovulando, ela não vai liberar um óvulo, né? Logicamente. Então, os espermatozoides não vão ter com que se encontrar. Então, eles acabam morrendo, né? E não fecundam o óvulo, porque não tem, se a mulher não estiver ovulando. E o óvulo também, quando ele é liberado do ovário para a tuba uterina, ele consegue sobreviver por 24 horas, né? E é nesse período que ele tem para ser fecundado. Então, pronto, né? Ó, os espermatozoides, eles passaram pela tuba uterina, pelo útero, né? Aí avistaram o óvulo, né? Quando eles chegam no óvulo mesmo, eles têm 2 barreiras que eles devem superar para poder, porque ainda não é a fecundação. A fecundação é só quando ele consegue entrar, né? Então, aqui, ó. E essas 2 barreiras são a corona radiata. Olha, corona radiata, que são essas células aqui da primeira imagem, que tem esses pontinhos no meio, que é o núcleo das células. Ou então essas daqui, ó, tá? Que estão em laranja nessa outra imagem. Aqui é a corona radiata. É a primeira barreira que o espermatozoide tem que superar. A segunda barreira é essa membrana aqui, olha, a zona pelúcida. E como é que o espermatozoide ele consegue fazer isso? Aqui, olha, na pontinha do espermatozoide, no acrossomo, ele libera uma enzima que destrói localmente essas barreiras, tanto a corona radiata quanto a zona pelúcida. E por que destrói localmente? Porque essas enzimas, olha, tá aqui, olha, esse espermatozoide aqui, ó, tá? Essa enzima aqui, ó, tá destruindo só localmente, não destrói toda a estrutura, não, tá? Aí esse daqui, ele ainda tá tentando entrar, e esse daqui já conseguiu. Então, olha, como esse daqui já conseguiu, entrar, assim que ele entra no interior do óvulo, a cauda dele, olha, essa parte aqui em azul,
e o seu DNA mitocondrial, olha, essa partezinha aqui amarela, são automaticamente destruídas. Aí o que é que sobra do espermatozoide, né? Que o espermatozoide ele é uma estrutura bem simples, né? Assim, de se ver numa figura. Tem a cauda e tem uma bolinha, né? A cabecinha. E já que essa cauda é destruída, então só sobra o núcleo, que é justamente essa bolinha aqui amarela. Então, sobrando o núcleo do espermatozoide, dentro do óvulo também tem um núcleo dele, porque células, né, elas contêm núcleos. Então, vai haver a união, tá? Do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Quando esses dois aqui se juntam, nós já não vamos ter mais núcleos separados. Nós vamos ter uma célula que vai se chamar zigoto. E nesse momento aqui, olha, que esse óvulo, que esse espermatozoide conseguiu entrar, automaticamente a zona pelúcida, que é essa membrana aqui, olha, tá? Ela sofre alterações que impede. Qual é a alteração que ela sofre? Ela forma a membrana da fecundação. Então, ela impede que qualquer outro espermatozoide entre, tá? Então, na fecundação, o que é que o espermatozoide ele vai fornecer? Porque ele tem que fornecer alguma coisa, né? Já que eles vão se unir. E como ele perdeu lá antes, né? Quando ele estava tentando entrar, como ele perdeu a sua cauda e as suas mitocôndrias, ele só vai poder fornecer o núcleo e os centríolos que tem dentro desse núcleo. Porque justamente, né, as suas mitocôndrias foram destruídas. Assim, todas as mitocôndrias desse novo ser vivo, né, são de origem materna. Aí essa imagem aqui, tal, é o ovário. Aí aqui tem a tuba uterina, tá? Bem aqui, ó, tá dizendo que já sofreu fertilização, né? Que é a fecundação, é a mesma coisa. Só que a gente não tá vendo o óvulo, né? Essa imagem aqui não colocou. Mas aqui é como se a gente não tá vendo espermatozoide. Eles não colocaram. Mas é como se ele já tivesse conseguido entrar. Então, bem aqui ocorreu a fecundação. Aí, como eu disse pra vocês que o espermatozoide vinha em direção à tuba uterina e o óvulo ia em direção ao útero, eles não se encontram, não é? Então, esse óvulo, né, fertilizado, esse zigoto que já encontrou o espermatozoide, ele vai continuar andando, tá? Em direção ao útero. E chegando ao útero, ele vai grudar na parede do útero, que se chama endométrio. Ele vai se implantar. E quando ele se implanta, o endométrio, com o passar do tempo, das semanas, dos meses, vai formar a placenta do bebê, né? Já que sofreu a fecundação. Então, olha, quando esse embrião aqui, né? Esse zigoto, ele gruda aqui, já vai partir para o desenvolvimento embrionário, ou seja, para a formação do bebê. Já ocorreu todo o processo de fecundação, agora é só essa célula mãe, que é o zigoto ou célula ovo, se multiplicar bem muito. Olha, tá aqui, ó, os dois núcleos, olha, tá? O núcleo do espermatozoide e o núcleo do óvulo. Aí eles começam a se multiplicar entre a primeira e a segunda semana. E a partir da terceira, né, já dá pra ver mais ou menos o formato do bebê. E como o óvulo fertilizado, ele gruda, né, na parede do útero, à medida que o feto, né, que já não é mais zigoto e nem é mais embrião, porque já foi passando e ele já foi se formando, olha, tá? Aí, a partir de agora é chamado de feto. Aí o útero acompanha o crescimento. É por isso que a barriga cresce, porque o útero ele acompanha o crescimento do feto, então ele se dilata também.
Aí aqui a gente pode ver, olha, que o sistema nervoso central, que é essa faixa roxa, começa a se formar logo no início, na terceira semana. O coração também começa a se formar na terceira semana. Membros superiores se formam entre a quarta semana e a oitava. Os olhos, eles vão começar a se formar a partir do finalzinho do primeiro mês até mais ou menos perto do parto, né? 38 semanas, mais ou menos. Os membros inferiores, eles começam a se formar no finalzinho do primeiro mês de gravidez e vão até mais ou menos o segundo mês, né? Para se formarem. Os dentes, eles também se formam nesse período, tá? Apesar de o bebê nascer e só ir formar dente com um ano, mais ou menos, tem alguns bebês que são menos, tem outros bebês que são mais, os dentes, eles já ficam formados dentro da gengiva. E ele vai se formar entre o finalzinho do segundo mês até o final da gestação. O palato, ele também se forma nesse período aqui, ó, do segundo mês para o terceiro. E o sexo do bebê, que é a genitália externa, né? Os órgãos sexuais, ele vai se formar finalzinho do segundo mês de gestação até o final. A partir desse mês aqui, segundo, terceiro, quarto mês, você já consegue fazer aquele famoso ultrassom, né? E saber o sexo do bebê. Só que, gente, vai ter momentos em que a fecundação ela não vai acontecer, tá? Quando é que isso pode acontecer? Quando a mulher, mesmo ela tendo relações sexuais, ela toma algum tipo de anticoncepcional, né? Que vai liberar hormônios para matar os espermatozoides antes mesmo que eles cheguem na tuba uterina. Ou então, quando um homem ou uma mulher, eles têm algum problema de fertilidade, tá? Aí a fecundação, ela pode não acontecer. Ou então mesmo porque os espermatozoides que foram lançados não conseguiram passar da vagina, que é um ambiente muito ácido, tá? E por que a vagina é ácida? Porque ela ajuda a matar as bactérias, né? A função dela é matar bactérias que vão nos fazer mal, eliminar substâncias que também não nos fariam bem. E tem substâncias muito fortes nela. Então, acaba matando não só as bactérias ruins, né? Acaba matando os espermatozoides também. E então, quando esse espermatozoide não consegue chegar lá, né? Ele acaba morrendo ali no útero ou então no canal vaginal mesmo. E ele não encontra o óvulo. Então, tanto o óvulo que foi liberado, que não conseguiu ser fertilizado, quanto o espermatozoide, eles vão ser liberados na menstruação. Menstruação é a confirmação de que não houve fecundação, de que o espermatozoide ele não conseguiu encontrar o óvulo, não conseguiu fecundar, não conseguiu entrar, né, ultrapassar aquelas duas barreiras que eu falei para vocês. E outro ponto importante é que sem óvulo e sem espermatozoides saudáveis, a fecundação ela não ocorre, porque vai acontecer algum tipo de falha que não vai deixar o óvulo ele dar continuidade ao processo de desenvolvimento embrionário. Assim, hoje em dia a gente tem o auxílio da medicina, né, para fazer a fertilização in vitro. Fertilização in vitro pega o óvulo fora do corpo da mulher e o espermatozoide fora do corpo do homem, num laboratório, e colocam e unem eles artificialmente. Não tem toda aquela corrida pela tuba uterina, pelo útero, não. Vocês lembram que eu falei pra vocês que quando o espermatozoide ele entra, consegue, né, ultrapassar aquelas duas barreiras do óvulo, ele perde a sua cauda, que era aquela parte azul, e o DNA mitocondrial. Então, só sobrava o seu núcleo. E o DNA mitocondrial, ele é um composto orgânico, né, presente nas mitocôndrias, e as mitocôndrias, elas ficam nas células, que por sua vez óvulo e espermatozoide são um tipo de célula, então, sendo um tipo de célula, vão ter mitocôndrias. E como o espermatozoide, ele perde, né, as suas mitocôndrias, quando vai ser formado um novo ser vivo,
Majoritariamente, as mitocôndrias, elas são da parte da mãe, tá? São de origem materna. Porque o homem, ele perde, né? Elas são o espermatozoide, ele se destrói uma parte. O DNA mitocondrial, ele se difere do material genético, aquele DNA tradicional, porque o DNA tradicional, né, o material genético, ele é encontrado no núcleo das células. E o DNA mitocondrial, ele é encontrado justamente dentro das mitocôndrias. Mas também, né, eles se diferenciam pela quantidade de moléculas por células, tipo de herança e sequência de bases nitrogenadas. E essa parte aqui, olha, ela se refere justamente porque que as mitocôndrias são de origem materna. Porque com a fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide, elas são degradadas, restando só as mitocôndrias do óvulo. Em casos raros, algumas cópias, né, do DNA mitocondrial do espermatozoide são preservadas. Acontece alguma falha ali no processo que o espermatozoide ele consegue levar um pouquinho de DNA mitocondrial para dentro do óvulo. E esse fenômeno é chamado de heteroplasmia. Mas são casos muito, muito raros. Há muitas doenças que são causadas, né, pelo DNA mitocondrial. E essas doenças são transmitidas exclusivamente pelas mães, né, para os seus filhos. Além disso, o DNA mitocondrial ele também é importante porque ele tem sido usado em testes de maternidade para saber quem é a mãe de uma criança. Essas daqui são algumas doenças causadas por mutação no DNA mitocondrial, né? Como Alzheimer, oftalmoplegia crônica progressiva, distonia, síndrome de Leigh e atrofia óptica de Leber. Essa foi mais uma aula, tá? Bom estudo para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Vou deixar as atividades lá no grupo para vocês.